Lesões de casco, doenças, ordem de parto e até a estação do ano influenciam na taxa de mortalidade das matrizes. Saber a causa da morte da suína é importante para prevenir novos casos e também traçar ações a fim de evitar perdas financeiras na produção. Vamos falar sobre esse tema com a médica veterinária Valesca Filipim. Bom dia, Valesca! Olá, Dani. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem? A Valesca já é de casa, gente. Valesca, eu quero começar perguntando para você a taxa de mortalidade de matrizes dentro da granja. Existe um ciclo que a suína corre mais risco? Então, Dani, quando a gente fala de mortalidade de matriz, o ponto principal que eu gostaria de deixar é que tu tem que ter um olhar para o indivíduo. Matriz a gente trata uma a uma, né? Independente do tamanho da granja, do tamanho do sistema, porque cada uma delas é um núcleo de produção dentro do nosso plantel, né? Então, a importância de tratar sempre uma a uma. Quando a gente vai para os níveis de taxa de mortalidade, normalmente se trabalha em torno de 5% a 8%, né? E como tu comentou, tu tem vários pontos que interferem para essa taxa ser maior ou menor, né, dentro das granjas, desde estrutura, clima. E se tratando de fêmeas mais jovens, são as que mais sofrem, né? Fêmea de ciclo 1, principalmente as leitoas, né? Ela passa por todo um processo de adaptação ao sistema. Elas têm uma carência maior, assim, para o cuidado, né? Tem que ter um cuidado maior com elas, né? Certo. Pode perder uma fêmea que ainda está se tornando produtiva dentro do seu plantel. Tá certo, Valesca. Eu queria que você comentasse com a gente. Então, em qual fase do ciclo de reprodução das fêmeas o produtor deve se atentar aos casos de mortalidade e por quê? Dentro das fases de produção na granja, em todo momento que tu perder uma fêmea, tu perde muita coisa junto com ela, né? Se ela está na gestação, tu já perde a próxima leitegada. Se ela está na maternidade, tu já tem que realocar esses leitões que nasceram com uma outra matriz, né, para dar todo o suporte. Então, em qualquer momento, dentro da fase de produção, que tu ter a perca da matriz, já é um custo muito alto, né? E que nem eu comentei, as fêmeas jovens são as que mais sofrem com o desafio, né, de se tornarem matriz, né? Fêmea de ciclo 1, ciclo 2 tem que ter um cuidado especial, né? Desde a fase de gestação até a maternidade. Tá certo. Qual o desafio dos suinocultores para identificar as enfermidades das matrizes na fase de gestação, Valesca? Que cuidados o produtor deve tomar para não cometer erros nesse processo? Então, na fase de gestação, muitas vezes a gente vai ter elas alojadas ou em gaiolas ou em celas individuais. E que nem eu comentei, o olhar tem que ser único, independente de como que ela está dentro do sistema. Então, os momentos que tu faz o trato, né, que tu dá alimentação para a fêmea, é um momento extremamente importante. Tu tem que ter um olhar clínico para elas, né? Não se alimentou, não veio para alimentação, algo de errado tem, né? Porque a fêmea precisa se alimentar. Então, é importante dentro da gestação, né, tu ter esse olhar nos momentos de trato. Quando tu vai fazer qualquer manejo, tu tem que movimentar essas fêmeas, então tu já consegue identificar se ela está com um problema de casco, se ela não levanta, se ela às vezes tem uma dificuldade para levantar que fica meio amoada, né, no canto, meio apática, também é um sinal de que essa fêmea não está normal, né? Está demonstrando algum sinal clínico de alguma enfermidade ali. Então, é importante ter esse olhar único para elas, pegar um momento que vai fazer levantar as fêmeas, principalmente para a questão de ingestão de água dentro da gestação. Também, nesse momento, ter um olhar para todas, né, realmente. Tá certo. Qual a doença mais comum das fêmeas suínas que causa morte, tanto na fase de gestação, maternidade também? E como o produtor pode evitá-la, Valesca? Então, Dani, doenças, a gente tem várias enfermidades que acometem e muitas vezes uma leva a outra, né? Às vezes um problema de casco pode levar a um problema de cistite mais adiante, né? E ela vira a morrer pela cistite, pela infecção urinária, né? Não é nem pelo problema de casco. Então, a gente fala que tem vários fatores, né, que um possa levar ao outro. Um
ponto importante que o pessoal que tem que se atentar principalmente na fase ali de maternidade, que você vai ver o problema geniturinário. E como é uma fase que tu manuseia a fêmea, todo um desafio, né, que a fêmea passa, afinal de contas tem uma mudança corporal, ela está parindo, ela tem uma exigência muito maior naquele momento, porque ela tem que se manter e manter a leitegada, né, fazer aquele leitão, produzir leite para aquele leitão mamar. Então, qualquer enfermidade ali nesse momento pode ser bem crítico. E os problemas geniturinários, eles podem levar a uma morte rápida, às vezes, da fêmea, por causa da infecção que causa, né, da febre que leva essa fêmea a ter. Tá certo. Eu queria que você comentasse com a gente rapidamente, Valesca, que a importância de saber a causa após a morte para depois tratar, enfim, o que acontece ali na granja, né? Isso é bem importante, Dani, porque se tu não mensurar a tua real causa de morte, tu às vezes não consegue ter uma ação assertiva, né? Então, toda fêmea que vir a morrer dentro do sistema, é interessante tu fazer uma necrópsia dela, né? Antes de, quando ela está com cisteira, identificar onde que tem essa alteração, né? Muitas vezes uma fêmea com uma dificuldade locomotora, tu já sabe, né? Às vezes não se levantou mais, enfim. Essa seria a causa da morte. Mas quando tu tem aquelas mortes que às vezes tu não sabe, e aí muitas vezes ela é lançada como morte súbita ou outras causas, que a gente vê muito dentro das causas de morte dentro das granjas, às vezes é uma eficiência na identificação, né? Então é importante abrir a matriz. Eu sempre digo que os órgãos foco principalmente é bexiga, estômago, útero, fêmea jovem, avaliar pulmão, que os pontos principais ali para tu ver se tem alguma enfermidade, né? Algo envolvido ali, algum problema. Tá certo, assim traça planos para evitar mais prejuízos. Valesca, muito obrigada pela sua participação. Eu te espero numa próxima aqui para tirar as nossas dúvidas. Até mais. Até mais, Dani. Obrigada. Tchau.